Se antes de começar você gosta de histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravoltas, já se inscreve no canal agora. Aqui a gente conta histórias que parecem simples, até a vida mostrar porque nada é em vão. Eles riram dele quando chegou à cabana. Não foi um riso leve, desses de brincadeira. Foi um riso duro, cheio de desprezo, daqueles que machucam mais do que palavras. A cabana ficava no fim de uma estrada de terra, quase engolida pelo mato, com o telhado afundado, madeira comida pelo tempo e janelas quebradas pelo vento. Para a família, aquilo não era lar. Era vergonha. O nome dele era Augusto. Um homem calado, mãos grossas, olhar cansado de quem já perdeu demais. Depois da morte do pai, aquela cabana foi a única coisa que sobrou. Nenhuma herança em dinheiro, nenhuma ajuda, nenhum apoio. Só aquele pedaço de chão esquecido pelo mundo. Quando ele disse que iria morar ali, a família se reuniu. Tios, primos, até quem nunca aparecia fez questão de estar presente. Não para ajudar, mas para julgar. Você enlouqueceu, disse um primo, rindo. Isso aí não aguenta nem uma chuva fraca, imagina o inverno, comentou uma tia, balançando a cabeça. Vai gastar dinheiro à toa. Joga isso abaixo e vai trabalhar de verdade, completou outro. Augusto não respondeu. Apenas ouviu. Sempre foi assim. Aprendeu cedo que discutir não mudava a opinião de quem já decidiu te desprezar. Nos primeiros meses, ele limpou a cabana sozinho. Tirou entulho, reforçou paredes, trocou algumas tábuas. Mas o que mais chamou atenção, e provocou mais risadas, foi quando ele começou a construir 2 telhados extras, um sobre o outro, acima do telhado original já velho. Quando os vizinhos e familiares viram aquilo, o deboche foi imediato. Agora ficou maluco de vez. 3 telhados. Riram. Isso não faz sentido nenhum. É desperdício de madeira. Parece coisa de quem não entende nada de construção. Até um parente que dizia se importar tentou convencê-lo a parar. Augusto, escuta. Um telhado bom já basta. 2 então, mais 3? Você vai virar piada. Ele apenas respondeu, com a voz baixa. O inverno aqui não perdoa. Ninguém levou a sério. O verão passou rápido. O outono trouxe ventos estranhos, mais fortes do que o normal. As noites ficaram geladas cedo demais. Augusto trabalhava todos os dias, do nascer ao pôr do sol. Suas mãos sangravam, suas costas doíam, mas ele continuava. Reforçou espaços de ar entre os telhados, criou pequenas saídas de vapor, pensou em cada detalhe como se estivesse lutando contra algo invisível. Quando o inverno chegou, não chegou devagar. A primeira nevasca veio numa madrugada silenciosa. A neve caiu pesada, grossa, cobrindo tudo como um manto branco e cruel. As casas da região, mais modernas, começaram a ceder. Telhados simples não aguentaram o peso. O vento entrava por frestas, congelando tudo por dentro. Em poucas horas, o caos se espalhou. O telhado da casa de um primo desabou. Na casa da tia que mais riu, a neve acumulou, a estrutura cedeu e a família teve que sair às pressas, no meio da noite, com crianças chorando e roupas improvisadas. O frio não era apenas desconfortável. Era perigoso. Era mortal. E a cabana de Augusto? Enquanto o vento uivava e a neve se acumulava, os telhados extras cumpriam exatamente o papel que ele havia imaginado. O primeiro recebia o impacto direto. O segundo criava uma câmara de ar que segurava o frio extremo. O terceiro desviava o peso e a força do vento. Por dentro, a cabana permanecia firme, surpreendentemente quente para os padrões daquele lugar esquecido. Quando a tempestade piorou, pessoas começaram a bater à porta dele. Primeiro foi um vizinho, com o rosto roxo de frio. Depois, uma família inteira. Em poucas horas, a cabana inútil virou abrigo. Augusto abriu a porta sem dizer uma palavra. Não pediu desculpas, não cobrou explicações, não lembrou das risadas. Apenas deixou entrar. Naquela noite, mais de 15 pessoas se apertaram dentro da cabana. Crianças dormiam no chão, adultos revezavam cobertores, e o silêncio era pesado. Não de frio, mas de vergonha. Ao amanhecer, quando a nevasca cessou, todos puderam ver a diferença. Casas danificadas, telhados destruídos, perdas por toda parte. E, no meio disso tudo, a velha cabana, de pé, intacta, com seus telhados extras cobertos de neve,
como se estivesse preparada para exatamente aquilo. Ninguém riu naquele dia. A família de Augusto se aproximou devagar. Olhares baixos, vozes trêmulas. A gente estava errado, disse a tia, com dificuldade. Você salvou a gente, murmurou o primo que mais debochou. Augusto ouviu. Apenas assentiu com a cabeça. Não havia orgulho em seu olhar. Havia algo mais profundo, a certeza silenciosa de que quem constrói pensando no pior cenário raramente é compreendido antes da tempestade. Depois daquele inverno, a cabana nunca mais foi chamada de ruína. As pessoas passaram a pedir conselhos. Perguntavam sobre os telhados, sobre o planejamento, sobre como ele previu tudo aquilo. Mas Augusto sabia a verdade. Ele não previu o inverno. Ele apenas respeitou a vida o suficiente para não subestimar a dor que ela pode trazer. E quem riu dele aprendeu, da forma mais dura possível, que nem toda construção estranha é inútil, e que às vezes, aquilo que parece exagero hoje, amanhã é o que mantém todo mundo vivo. Se essa história te tocou, se fez você pensar nas vezes em que foi desacreditado, humilhado ou chamado de louco por se preparar demais, se inscreve no canal agora. Aqui, a gente acredita que algumas lições só o tempo, e o inverno, conseguem explicar. Depois daquele inverno, nada voltou a ser como antes. A notícia se espalhou rápido pela região. A cabana que todos chamavam de aberração passou a ser conhecida como o único lugar que resistiu sem danos. Pessoas que nunca tinham olhado para Augusto agora atravessavam quilômetros só para ver de perto os telhados extras, tocavam a madeira como se fosse algo sagrado, tentando entender como um homem considerado fracassado havia pensado tão à frente de todos. Mas o que ninguém via era o preço que ele pagou antes disso. As noites seguintes ao resgate foram silenciosas. Augusto sentava perto da pequena lareira improvisada e observava o fogo. O calor não aquecia apenas o corpo, mas também memórias antigas. Lembrava do pai, que sempre dizia: o mundo só respeita quem aguenta ficar sozinho por um tempo. Na época, Augusto não entendia. Agora, cada palavra fazia sentido. A família começou a aparecer com mais frequência. No início, era desconfortável. Não havia pedidos claros de perdão, apenas gestos tímidos, comida deixada na porta, ferramentas emprestadas, ajuda que antes nunca existiu. Augusto aceitava, não por necessidade, mas porque sabia que a vergonha já castigava mais do que qualquer resposta dura. Na primavera, quando a neve começou a derreter, veio a revelação mais cruel. Algumas casas nunca seriam recuperadas. Famílias perderam tudo. E foi nesse momento que alguém sugeriu algo impensável meses antes. Augusto, você poderia nos ajudar a reconstruir? Perguntou o mesmo primo que riu dele diante de todos. Ele continuou vivendo ali, sem luxo, sem pressa de ir embora. A cabana agora era simples, mas sólida. Os 3 telhados permaneciam, não mais como motivo de piada, mas como símbolo. Quem passava pela estrada diminuía a velocidade para olhar. Alguns acenavam. Outros apenas baixavam a cabeça em respeito. Certo dia, a mãe de Augusto apareceu. Fazia anos que não se falavam direito. Ela entrou devagar, como quem pisa num lugar sagrado. Eu devia ter te defendido, disse, com a voz embargada. Quando riram de você, eu fiquei em silêncio. Augusto sentiu o peso daquela frase mais do que qualquer nevasca. Ficou alguns segundos sem responder. O silêncio também machuca, disse por fim. Mas o inverno ensinou a todos nós. Ela chorou. Não foi um choro alto, nem dramático. Foi um choro pesado, de quem entende tarde demais. Augusto colocou mais lenha no fogo. Não para aquecer o corpo, mas para aquecer algo que sempre faltou ali: reconciliação. Com o passar do tempo, outros vilarejos começaram a ouvir falar dele. Pessoas vinham perguntar, aprender, observar. Alguns chamavam Augusto de gênio. Outros de visionário. Ele nunca gostou desses nomes. Eu só não subestimei o frio, repetia. Mas, no fundo, ele sabia que não era só sobre clima. Era sobre dor. Sobre abandono. Sobre aprender a se proteger quando ninguém mais faz isso por você. Num fim de tarde, sentado do lado de fora da cabana, Augusto observava o céu mudar de cor. O vento frio começava a voltar, anunciando mais um inverno. Ele sorriu, tranquilo. Pela primeira vez, não sentia medo. A vila agora estava preparada. As pessoas aprenderam a não rir antes de entender, a não julgar antes de sentir, a não desprezar quem constrói em silêncio.
E Augusto entendeu algo que nunca tinha colocado em palavras. Às vezes, a vida permite que sejamos humilhados não para nos destruir, mas para nos ensinar a construir algo tão forte que até aqueles que riram precisarão se abrigar dentro. Quando a primeira neve caiu naquele ano, não houve pânico. Não houve gritos. Apenas portas fechadas, telhados firmes e famílias seguras. E, ao longe, a cabana com seus 3 telhados continuava ali, como um lembrete silencioso de que o exagero de hoje pode ser a salvação de amanhã. Se essa história falou com você, se em algum momento da sua vida riram dos seus planos, dos seus cuidados, da sua forma de enxergar o mundo, não desista. Continue construindo. Continue se preparando. O tempo sempre revela quem estava certo. E se você quer ouvir mais histórias como essa, histórias de superação, silêncio e justiça tardia, se inscreve no canal agora. Aqui, a gente acredita que nem toda vitória faz barulho, mas todas deixam marcas. O inverno seguinte chegou ainda mais rigoroso. O vento uivava como antes, mas desta vez ninguém teve medo. As casas reforçadas resistiam, as famílias protegidas não passavam frio, e a cabana de Augusto permanecia no centro de tudo, firme como uma rocha. O homem que antes era motivo de chacota agora era respeitado, não por orgulho, fama ou dinheiro, mas pela sabedoria silenciosa que o inverno havia revelado. Os vizinhos começaram a se aproximar de verdade, trazendo ferramentas, suprimentos, até pequenas sementes para plantar na primavera. Augusto aceitava a ajuda sem dizer muito. Ele não queria aplausos. Queria apenas que todos aprendessem que preparo e paciência sempre superam o desprezo e a incredulidade. Certo dia, um jornalista de uma cidade distante apareceu. Tinha ouvido falar da cabana e dos telhados extras. Perguntou como Augusto havia pensado em tudo aquilo. Ele respondeu apenas: "Não pensei em glória. Pensei em sobreviver." O artigo saiu no jornal local e depois ganhou repercussão na região. Pessoas que antes riram agora escreviam cartas, vinham agradecer, pediam conselhos sobre como proteger suas casas. Augusto percebeu que sua vida havia se tornado um exemplo, mas ele não mudou. Continuava simples, silencioso, cuidando de sua cabana, aprendendo e ensinando com ações, não com palavras. O tempo passou. As estações se alternavam, mas o inverno não pegava mais ninguém de surpresa. O respeito pelo homem da cabana cresceu, mas Augusto nunca quis ser herói. Ele sabia que a verdadeira vitória estava em fazer o que era certo mesmo quando ninguém acreditava. Naquele vilarejo, a história dos 3 telhados virou lenda. Pais contavam aos filhos sobre o homem que não desistiu, sobre o inverno que ensinou humildade e sobre a força do silêncio. E Augusto? Ele continuava vivendo ali, firme, entre suas lembranças, suas lições e o calor da lareira que, finalmente, aquecia não apenas o corpo, mas também os corações que outrora o desprezaram. Se você se emocionou com essa história, se quer continuar acompanhando histórias de coragem, resiliência e superação, se inscreve no canal agora. Aqui, a gente mostra que às vezes o silêncio, a paciência e a preparação silenciosa são o que salvam vidas, e ensinam as maiores lições. Com os anos, a cabana de Augusto deixou de ser apenas um abrigo. Tornou-se um símbolo vivo de resistência e inteligência silenciosa. Pessoas de vilarejos vizinhos começaram a visitar não apenas para aprender sobre construção, mas para ouvir sua história. Cada visitante levava consigo uma lição, que o desprezo e as risadas não são nada diante da determinação e do cuidado. As crianças, especialmente, ficavam fascinadas. Queriam entender por que alguém constrói 3 telhados quando todos acham que um já é demais. Augusto sorria para elas, mas nunca respondia diretamente. Apenas mostrava o espaço entre os telhados, a forma como a neve escorregava, o calor que permanecia dentro da cabana. Ele ensinava pelo exemplo, e isso valia mais do que qualquer palavra. A família que antes riu dele agora olhava com respeito. Alguns tentavam compensar os erros do passado, outros apenas aprendiam a lição em silêncio. Mas Augusto nunca guardou rancor. Ele sabia que a vida se encarregaria de mostrar quem estava certo, e já tinha mostrado. O inverno foi seu aliado silencioso, provando que preparação e paciência valem mais do que zombaria e desprezo. Com o tempo, Augusto começou a ajudar outros moradores a reforçar suas casas, ensinar técnicas simples de isolamento e proteção contra o frio. Não cobrava nada. Não queria reconhecimento. Seu objetivo era que ninguém mais passasse pelo que ele passou, desprezado, sozinho, enfrentando o inverno sem proteção. Mesmo assim, sua história continuava a impressionar. Jornalistas, visitantes, até pessoas de cidades distantes vinham ouvir sobre os 3 telhados, a cabana que resistiu e o homem que nunca se deixou abater. Cada relato reforçava a mesma mensagem:
nem sempre quem ri primeiro está certo. Às vezes, a sabedoria vem de quem ouve, observa e age em silêncio. E Augusto seguia ali, sempre vigilante, sempre preparando, sempre construindo. Porque ele sabia que o mundo pode rir, zombar e subestimar, mas quando a tempestade chegar, só quem se preparou sobreviverá. Se essa história te inspirou, se você acredita que planejamento, paciência e resiliência são poderosos, se inscreve no canal agora. Aqui, cada história mostra que quem persevera, mesmo sendo desacreditado, pode transformar sua vida, e a vida de todos ao redor, de maneiras que ninguém jamais imaginou. Com o passar dos anos, a cabana de Augusto tornou-se mais do que abrigo, era um verdadeiro ponto de referência. Pessoas chegavam não apenas para aprender técnicas de construção, mas para sentir a história viva daquele homem que soube transformar desprezo em proteção e solidão em força. Cada visitante deixava o local carregado de respeito e admiração, percebendo que a sabedoria muitas vezes vem disfarçada de silêncio e paciência. As crianças da vila cresciam ouvindo sobre os três telhados, sobre a noite em que a tempestade quase destruiu tudo, menos a cabana de Augusto. Elas olhavam para ele como um herói, embora ele nunca tenha desejado esse título. Seu olhar, sempre calmo e atento, ensinava mais do que palavras poderiam, que a preparação, o cuidado e a resiliência são armas poderosas contra a adversidade. Mesmo os que antes zombaram dele passaram a pedir conselhos, a seguir suas orientações e a reconhecer que haviam julgado precipitadamente. Augusto nunca apontava os erros do passado. Apenas mostrava o que sabia e deixava que cada um aprendesse da maneira que podia. Ele entendia que a verdadeira lição da vida não é humilhar quem erra, mas aprender com quem se mantém firme diante das tempestades. Com o tempo, a pequena cabana tornou-se também um símbolo de solidariedade. Augusto ajudava famílias vizinhas a reforçarem suas casas, a planejarem suas construções para resistirem ao inverno rigoroso. Ele ensinava com simplicidade, sempre repetindo silenciosamente a lição que a vida já lhe dera. A prudência e a preparação nunca são exageros, mesmo quando ninguém acredita em você. E assim, mesmo quando o inverno voltava, nenhum medo se instalava na vila. O respeito havia substituído o riso, a dúvida havia dado lugar à admiração e a cabana, com seus três telhados, permanecia como testemunha silenciosa da força de quem não desistiu, de quem acreditou no valor da sua própria determinação. Se você se emocionou com essa história de coragem, paciência e sabedoria, se inscreve no canal agora. Aqui, cada história mostra que até quem foi desacreditado pode se tornar exemplo de força, proteção e inspiração para todos ao seu redor. Com o passar dos anos, Augusto continuou vivendo de forma simples, mas sua influência crescia a cada estação. A cabana que antes era motivo de risadas agora era referência para toda a vila. Pessoas vinham de longe, algumas caminhando quilômetros, apenas para observar os três telhados e aprender com ele. Ele recebia todos com paciência, sem pressa, sempre disposto a ensinar o que sabia sobre resistência, preparação e cuidado com o que se tem. O inverno seguinte trouxe desafios ainda maiores. Nevascas mais fortes, ventos gelados, árvores caídas e telhados antigos cedendo por toda a região. Mas a cabana de Augusto resistiu, firme como sempre. Os vizinhos que antes zombaram dele tiveram que se abrigar sob seus telhados extras. Crianças que antes olhavam com desprezo agora se protegiam do frio enquanto aprendiam sobre planejamento, observando cada detalhe que Augusto havia construído anos atrás. A fama de Augusto se espalhou além da vila. Jornalistas, engenheiros e curiosos chegavam para registrar a história, tirar fotos, estudar sua técnica. Mas ele não buscava reconhecimento. Sua motivação era outra: garantir que ninguém passasse pelo que ele passou, que ninguém fosse desprezado ou deixado à mercê do inverno. Ele sabia que a vida poderia ser cruel, mas quem se prepara não precisa temer. Com o tempo, Augusto começou a organizar pequenos workshops para ensinar os moradores sobre como reforçar suas casas, como construir telhados seguros e como se proteger do frio intenso. Ele explicava pacientemente, mostrando cada detalhe, cada erro que cometeu e como aprendeu com eles. As pessoas ouviam e aprendiam, mas também admiravam o homem que não se deixou vencer pelas risadas e desprezo do passado. A família que antes o humilhou finalmente se aproximou de forma sincera. Pediram desculpas, ofereceram ajuda e se reconciliaram. Augusto aceitou sem ressentimentos. Ele sabia que a maior lição já havia sido ensinada pelo inverno. A sabedoria e a preparação sempre se provam no momento certo, e quem ri primeiro pode se arrepender depois. Com os anos, a cabana se tornou um símbolo de resistência, planejamento e coragem silenciosa.
Cada inverno seguinte reforçava a lição: a paciência, o cuidado e a persistência valem mais do que qualquer zombaria. E Augusto continuava ali, tranquilo, construindo, ensinando e lembrando a todos que nem toda vitória faz barulho, mas todas deixam marcas profundas. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar mais histórias de superação, resiliência e coragem, se inscreve no canal agora. Cada história aqui prova que quem acredita em si mesmo, mesmo desacreditado pelos outros, pode transformar o impossível em proteção, força e inspiração. Os anos continuaram a passar, e a cabana de Augusto jamais perdeu sua importância. Cada inverno que chegava trazia novos desafios: ventos fortes, nevascas inesperadas, árvores caídas e telhados frágeis ao redor que não resistiam à força da natureza. Mas a cabana permanecia firme, protegendo aqueles que se aproximavam e lembrando a todos da visão e dedicação de Augusto. A fama de Augusto continuou a crescer. Pessoas de vilarejos vizinhos vinham para aprender com ele, observando cada detalhe da construção, cada reforço feito nos telhados, cada técnica que parecia simples, mas era fruto de anos de experiência e sofrimento. Ele não falava muito, mas suas ações ensinavam lições que palavras jamais poderiam transmitir. Planejamento, paciência e resiliência eram as verdadeiras armas contra qualquer adversidade. Mesmo os que antes zombaram dele passaram a respeitá-lo profundamente. Alguns pediam desculpas, outros apenas observavam, silenciosos, absorvendo o exemplo do homem que transformou desprezo em proteção. Augusto não guardava rancor. Ele sabia que a vida tinha sua própria forma de ensinar. Quem ri primeiro, muitas vezes aprende tarde demais. A cabana tornou-se também um ponto de solidariedade. Augusto ajudava vizinhos a reforçar suas casas, oferecia conselhos sobre isolamento e proteção contra o frio, e compartilhava sua sabedoria sem esperar nada em troca. Ele entendia que sua missão não era ser reconhecido, mas garantir que ninguém mais passasse pelo que ele havia enfrentado sozinho. Crianças cresciam ouvindo sobre os 3 telhados e sobre o inverno que quase destruiu tudo. Elas aprendiam que o cuidado e a preparação são essenciais, e que quem é desacreditado não está necessariamente errado. O respeito que Augusto conquistou se espalhou como uma sombra silenciosa sobre toda a vila, mudando mentalidades e ensinando que o exagero de hoje pode ser a salvação de amanhã. E assim, mesmo com o tempo passando e novas gerações chegando, a história de Augusto e sua cabana permanecia viva. O homem que foi humilhado e desprezado agora era exemplo de força, planejamento e paciência. Ele continuava ali, construindo, ensinando e provando que o silêncio e a determinação podem superar qualquer zombaria, qualquer dúvida, qualquer inverno.